quando você acorda desanimado, o que você faz? Acordar um dia ou outro desanimado é normal, né? Mas e quando a gente acorda todo santo dia desanimado? Não é normal, né? Tem alguma coisa errada. Mas aí o que você faz? Você continua ali naquele desânimo, se julga por estar desanimado, reclama da vida, fala, ó Deus, que vida injusta a minha. Continua alimentando aquele desânimo, se desanima com desânimo. O que você faz? Vocês sabiam que quando a gente está mais desanimado, mais desmotivado, é aí que a gente precisa agir? É aí que a gente tem a oportunidade de se conhecer. Mas lógico que sozinhos, sem ninguém te falar o que você pode fazer, o que você não pode, é mais difícil mesmo. Porque não vai vir uma lâmpada, né? Às vezes vem aquela intuição. Mas com ajuda, conhecimento, escutando podcast, estudando, você vai conseguir entender mais a causa desse desânimo. E você sabendo a causa, você consegue transformar isso dentro de você. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar, a voz aqui do programa. Eu espero que, se você já é ouvinte aqui, né, do podcast, que eu esteja conseguindo, de alguma forma, levar mais leveza, mais reflexão, mais coisas boas para o seu dia. Se você é novo, seja bem-vindo. Te convido também para ter mais pílulas de positividade lá no meu Instagram, @juaguilar. Diariamente eu posto, seja no feed ou nos stories, algo sobre positividade, coisas da vida realistas que acontecem, porque a vida não é um mar de rosas, né? Sabemos, existem sim os problemas, existem os perrengues, existem. E o que faz com que a gente consiga passar por eles é justamente ter um olhar mais positivo para essa situação. Não é tentar enganá-la, escondê-la, fingir que nada existe, porque isso é pior, só faz crescer. Mas resolver isso da melhor forma pra gente. E essa é a minha missão, tentar te ajudar de alguma forma com isso, tá? E aí, falando do desânimo. Nossa, eu lembro uma fase da minha vida, Jesus, gente do céu, eu acordava desanimada todo santo dia. E é horrível, porque isso vai crescendo dentro da gente, traz à tona um monte de sentimentos ruins. E é perigoso, porque pode se transformar numa depressão, queda de autoestima. Nossa, se a gente não cuida disso, é muito perigoso. E aí, falando de novo, né? Lógico que tem dias, tá um friozinho, você dormiu mais tarde, né? Você já sabe que você vai encontrar aquela pessoa porre no seu dia. Vai dar um desânimo, né? Normal, isso é normal. Agora, um desânimo consecutivo, dia após dia, tem que ser analisado, tem que ser olhado. O que está acontecendo para você estar tão desanimado? E aí eu vou citar alguns pontos aqui que podem ajudar vocês a identificar isso, tá? Então, é muito bom sempre a gente fazer uma autoanálise. Tanto das nossas atitudes. Quando a gente tem uma atitude legal, é legal a gente analisar o que desencadeou a gente a fazer isso, por que a gente fez isso. Quando a gente teve uma atitude que não é legal, também, né? Pra gente ter a oportunidade de melhorar, crescer, aprender, melhorar o que já tá bom ou melhorar o que não tá bom, né? Então, a autoanálise é um momento que você vai reservar pra você, um tempo pra você se questionar e refletir sobre os seus sentimentos. No episódio anterior, eu falei um pouquinho sobre os sentimentos. Se você quiser, vai lá escutar. Tá um episódio bem legal. E aí, para você refletir, você vai se fazer algumas perguntas. Então, se pergunte, o que tá me deixando desanimado? Há algo específico? Você consegue identificar algo específico ali que está te incomodando? É uma situação externa? É alguém que está fazendo alguma coisa comigo? Ou é algo interno? É meu? E isso está fazendo afetar o meu humor? Se faça essas perguntas e anote, mantenha um diário emocional. Por quê? Vai ter dia que você pode colocar uma coisa, outra coisa, mas você pode identificar aí, quando você anota, um padrão de sentimentos, tá? E aí, se você
consegue identificar esses padrões recorrentes, você tem insights maiores e você consegue justamente ir na causa do que tá te causando esse desânimo. Então, um diário seu de emoções é muito importante para isso, porque a gente esquece. Você tem a memória boa? Mesmo que você tenha, né? A gente é bombardeado de emoções o tempo inteiro. De emoções não, de informações o tempo inteiro. Quanta informação a gente não tem o tempo inteiro? E aí a gente tem as preocupações, né? A última coisa que a gente vai lembrar é o porquê que a gente ficou emburrado, acordou desanimado no dia X. Então, se você anota, vai ser muito mais fácil você identificar e você não deixa isso virar uma bola de neve. Que nem aconteceu comigo. Quando eu não tinha esse conhecimento, comecei a acordar desanimada 2 dias da semana, depois 3 dias, 4 dias. Aí eu tava acordando 5 dias da semana desanimada, 6 dias. E aí eu começava a levantar chorando. Porque eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu não tava entendendo o que era. Só quando eu tava no ápice, que eu já tava ali no meu auge, que eu fui entender o que era. E isso não é saudável. Então, antes eu tivesse tido essa noção, tivesse aprendido isso antes dessa fase, sabe? Eu não teria entrado nisso que eu entrei. Não procurei um médico, não sei se chegou a ser quadro de depressão, não sei porque eu não tive um diagnóstico. Mas não foi algo bom de viver, porque é muito ruim quando você acorda já chorando porque você não quer fazer o que você tem que fazer. É muito ruim, né? Então a gente precisa se resgatar e a gente tem esse poder. Se você identificar a causa do que está te fazendo mal, você consegue pensar em planos para mudar isso, tá? E o autoconhecimento é algo que vai te ajudar muito, porque quando a gente conhece a nós mesmos e os nossos próprios limites, a gente consegue mudar a nossa vida, né? Colocar as peças ali no lugarzinho delas. Então, reflita em quais situações, quais pessoas, quais circunstâncias que te desencadeiam esse desânimo. Porque, sim, às vezes é uma situação, algo que acontece, e sempre que acontece isso, te dá esse gatilho. Não importa, às vezes uma pessoa fez um negócio, aí depois outra pessoa fez outro negócio, outra pessoa fez, e aí você ficou desanimado. E aí você vai conseguir ir na raiz. Ué, mas por que isso tá ativando isso em mim? Às vezes é algo no seu inconsciente que aconteceu há 1000 anos atrás, você nem sabe, mas ainda vem à tona um sentimento. E aí você identificando esse padrão, você consegue, nesse caso, sei lá, fazer uma terapia, pedir ajuda de alguém pra te ajudar a resolver isso. Pessoas, tem gente que tem esse poder, né? De deixar a gente pra baixo. Se você puder se afastar dessa pessoa, ótimo. Se não, ressignifica também a forma pela qual você vai encarar essa pessoa, tá? Se você se sente, por exemplo, desanimado em um ambiente de trabalho tóxico, ou quando não tem tempo pra você cuidar de você. Quando você identifica isso, você pode começar a tomar medidas para evitar e lidar com eles de outra maneira, que nem eu dei o exemplo. Se é uma pessoa que faz isso com você, se você conseguir não ver esse ser na sua frente, ótimo. Se não, você vai encontrar maneiras dentro de você para você resolver isso, tá? E isso não é um processo tão simples assim. Às vezes a gente precisa de ajuda, né? Porque às vezes sozinho a gente já tá num estado tão desanimado que sozinho a gente não consegue identificar a causa do desânimo. Porque às vezes as pessoas que olham de fora podem falar assim pra você: nossa, mas a sua vida tá tão boa. Qualquer um queria estar no seu lugar. Que não sei o quê. Mas tá, você não. E aí você se confunde. Porque pessoas externas estão falando que você deveria estar feliz com uma coisa que você não está. E aí você se confunde e não vai conseguir identificar isso. Então, às vezes, um olhar de fora, um olhar externo, seja de um amigo, de um profissional, pessoas que você confia, pode te dar uma outra visão mais objetiva para te apoiar nessa identificação e também te ajudar a desenvolver estratégias para você lidar com isso que está te desanimando. Porque às vezes sozinho é muito difícil. E aí, se a gente tiver alguém ao nosso lado, nos apoiando, nos cobrando também, porque a gente precisa de cobrança, né? Porque enquanto não entra no nosso hábito,
Eu gosto muito de estudar sobre hábito também. Vocês deveriam também estudar, porque hábito também é uma coisa que pode interferir no nosso desânimo, tá? Então, estudem sobre hábito. Então, enquanto você não cria o hábito por exemplo, fazer o seu diário das emoções, de se analisar, ver o que tal palavra de uma pessoa ativa em você. Ixi, até você ter essa disciplina, né, vamos dizer, esse hábito, é difícil. Então, se você tiver alguém ali te ajudando, te apoiando, vai ser uma jornada mais tranquila, tá? Mas, como primeiros passos, tenta seguir isso que eu falei, tá bom? Se questione, se pergunte o que tá te deixando desanimado. Traga pro seu consciente, porque às vezes fica só lá no inconsciente e quando a gente se faz perguntas e a gente vai respondendo, isso vai tendo uma clareza tão grande e de uma pergunta de uma resposta você vai tendo outras respostas, tá? Então se pergunte, faça o seu diário, se conheça, entenda os seus sentimentos, escute o que os seus sentimentos têm a te dizer. Eu tenho certeza que esse desânimo recorrente que você sente aí na sua vida vai diminuir, se você começar a olhar para ele com um novo olhar. E também, né, não adianta identificar a coisa e não fazer nada para mudar. A nossa vida precisa de movimento e depois ação. Isso que você tá fazendo, né? Da autoanálise, das perguntas, do diário, da conversa, é o movimento. Você tá movimentando ali, tá vendo o que tá te dando o desânimo. Mas para você sair dele, não basta movimentar. Você tem que agir. E aí, qual é o seu plano de ação para sair dessa situação que tá te causando o desânimo? Às vezes você não precisa mudar de lugar. Às vezes você precisa mudar só a sua percepção interna, entende? Isso, gente, é incrível. Incrível. Bom, esse foi o episódio de hoje. Gostou desse episódio? Eu espero muito que você tenha gostado mesmo, porque eu gravo com tanto carinho, com tanto amor, sabe? Eu sempre busquei muito aprender sobre essas coisas. Também levei muita porrada. Eu era uma pessoa totalmente grossa também com a minha família. Eu não sabia lidar com as minhas emoções. E aí eu tô aprendendo. Eu aprendi muita coisa. Eu falo que eu continuo aprendendo e eu quero aprender até o meu último suspiro. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essas coisas que eu aplico na minha vida e me traz tanto resultado, sabe? E o bom é que quando eu falo pra vocês, eu também reaprendo. Porque a gente precisa toda hora estar se munindo com esse tipo de ensinamento, com esse tipo de autoconhecimento. Porque senão, se cai no esquecimento, a gente volta aos velhos padrões, né? Então, o ambiente que a gente tá, as pessoas que a gente está junto, o conteúdo que a gente consome, isso é muito importante para sempre fortalecer a gente nessa jornada aí da positividade, do autoconhecimento. Tá bom? Então, compartilha com alguém se você gostou. Vai lá no meu Instagram, @juaguilar. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo.